Fala Geração Forte, como estão vocês? Estamos começando mais um GFQ Cast, podcast da Geração Forte do nosso estado. Hoje nós temos uma participação muito especial. Quero deixar aqui para a pastora Juliana apresentar a nossa convidada especial desse Vou podcast. apresentar ela. Não é novidade que ela está aqui com a gente, porque você já acompanhou no Instagram, né? Mas realmente é uma presença muito especial, aguardada, muito aguardada, da nossa querida Mari. Mari, eu posso apresentar você com todas as características que eu vejo, né? Simpática, dedicada, né? Nossa, acho que desde pequenininha a gente vê ela transitando, ajudando a mãe aí nos trabalhos. Enfim, as fotinhos lá na igreja local também servindo. Ela é dedicada, é uma serva, ela é simpática, ela é atenciosa. Então, são as características que eu vejo. Mas eu quero que você também se apresente para essa galera que tá te vendo aí. Fala um pouquinho quem é a Mari, para quem talvez não te conheça. Então tá bom, muito prazer, eu sou a Mariana, tenho 15 anos, fiz 15 anos esse ano. Estou desde pequena criada na igreja, meus pais são pastores há uns 10 anos, então assim, muito tempo. Minha família é praticamente, meus avós são músicos, minha avó era pastora da nossa igreja, agora são meus pais. Então desde pequena eu tava sempre na igreja, assim, sempre no meio de todas essas coisas, né? Então, cresci, assim, trabalhando, ajudando a mãe. Gosto muito de trabalhar com as crianças, muito, muito mesmo, sim. Trabalho com isso já desde que a mãe começou a trabalhar, e daí eu já era pequenininha, já tava junto com ela em congresso, e convenção, e na igreja. Hoje eu estou no primeiro ano do médio, terminei o ensino fundamental o ano passado. E eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Legal. Como todo filho de pastor, né? É Chega aqui, conta verdade, história, versátil. sempre muito Proativo. ativo no ministério, junto com os pais. Isso é legal. Sua idade, Mari? Eu tenho 15. 15 anos. Adolescente, gente. Que legal, viu? Acho que, de adolescentes, acho que é a primeira que passa aqui. A primeira adolescente Seja. aqui no GFQ. Meu Deus! Ah, que legal. Que honra! A honra é nossa. Honra é nossa. Fala um pouquinho, Mari, pra gente, o que tu mais gosta de fazer, assim, nos teus tempos livres, porque atividade tu tem bastante, né? Mas os teus tempos livres, assim, que tu gosta de fazer, hobby, sei lá. Assim, no momento, eu gosto muito de ler. Eu sempre fui faz um tempo que eu desenvolvi esse hobby, assim, eu gosto bastante de ler. Às vezes eu fico no celular, né, porque, sinceramente, né, a gente acaba mexendo, né? Sim. Não tem, fica nas redes pouquinho sociais. só, né? Pouca coisa. Mas também gosto muito de ler. Gosto muito... Assim, nos meus tempos livres também gosto muito de conversar. Eu sou uma pessoa que ama conversar. Então a mãe que sabe que eu gosto muito. Nossa, quando aconteceram todas as coisas que a gente vai falar, meu Deus, o que eu mais fazia com a mãe era conversar. Tinha uma hora que, assim, eu não sabia mais o que conversar. Eu olhava pra ela e falava: tu tem alguma coisa pra conversar comigo? Porque eu já não tenho mais assunto. E daí ela: mas eu tô o tempo todo contigo dentro dessa casa, o que tu quer que eu fale? E a gente ficava parada, assim, olhando uma pra cara da outra, daí daqui a pouco surgiu algum assunto pra conversar. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de conversar. Tu gosta de conversar, tipo, de refletir as coisas, Também. assim. Eu brinco. Meus pais até falam que não existe o termo reflexiva, mas eu sou uma pessoa muito reflexiva. Eles falam: ué, tá refletindo, Mariana? Eu tô muito reflexiva. E daí, eles até: não é reflexiva, mas eu gosto de pensar, assim, tipo, coisas sobre o futuro e sobre a vida, assim. Mas também assunto nada a ver, assim, tipo, como é que foi a escola? Meu pai trabalha em escola, então, assim, eu chego pra ele: como é que foi a escola? Daí ele fala bom, mas daí eu falo: tá, desenvolve, ele só fala bom. E eu gosto de puxar conversa, assim, de verdade, gosto de falar bastante. As matérias que tu mais gosta, provavelmente, são as... Não. Sou bem ruim em interpretação, assim. E português, não gosto. Não é que eu sou Achei ruim. que tu era mais voltada pras humanas. Não! Sou totalmente exata. Mentira. Totalmente. Eu tenho muita facilidade em resolver conta de matemática. Oh, que legal. Muita facilidade. Normalmente, minhas maiores notas estão sempre em matemática. Sério? Sempre. Sempre foram. Por mais que eu sempre fui uma aluna muito esforçada, né? Sempre
busquei tirar boas notas, né? E quando tirava nota ruim, a mãe e o pai que sabem, eu sempre ficava muito triste. Ficava abalada. Tirar 7 pra mim, meu Deus, acabava com o meu dia. Agora já tô melhor, né? Agora tá melhor. Mas quando eu era menorzinha... Passar esse espírito para os adolescentes do estado aí, gente, ó, jovens. Eu ficava Legal. muito triste. Mas agora já sei me lidar melhor com isso, né? E sempre fui muito esforçada, muito inteligente. Sempre gostei de estudar, assim, sabe? Às vezes eu passo um pouco de raiva, né? Porque, né? Normal. Às vezes me dá... Cara, como é que entende isso? Daí, na hora da prova, vai ver, eu sei fazer e consigo, né? Mas sempre fui melhor em exatas do que humanas. Sempre. A parte interpretativa pra ti, talvez justamente porque tu gosta de conversar, né? Então tu tá tirando as conclusões sozinha, será que é isso mesmo? Eu acho que sim. Às vezes eu acho que eu não tenho paciência de ler todo o texto, eu quero responder logo. E daí, na matemática, tu só vê os números, tu lê ali, tu vai marcando ali, daí tu aplica a fórmula, é mais rápido de fazer. Daí, pra mim, eu acho que é mais fácil, assim. Tu já imagina uma profissão, assim? Agora que eu vou falar vai ser totalmente diferente de exatas, mas assim, meu sonho, né, por enquanto, vai que mude, é ser jornalista. Olha, Legal. mas tem tudo a ver. Eu sempre, na verdade, quando eu era um pouco menor, assim, tinha uns 9, 10 anos, menor. 9, 10 anos, eu queria ser dubladora. Por causa que o pessoal, tanto minhas professoras quanto os meus amigos da igreja, sempre falaram que eu sempre fui muito comunicativa. Então, daí eu comecei a pensar, quais profissões que se encaixam pra este meio? E daí, depois de um tempo, eu fui crescendo e fui gostando, querendo mais aprender sobre jornalismo e tal. E eu gosto muito, e eu acho super legal. E daí eu acho que eu seria jornalista, mas eu já tenho 2 áreas que eu penso, que é ou jornalista esportiva, porque eu gosto muito de acompanhar alguns esportes, principalmente. Gremista? Não. Colorado. Não. acredito. Não. Poxa Primeiro adolescente vida. que vem no podcast é colorado. Não pode, não pode, não pode. Não, sou colorada. Mas eu sempre gostei muito de acompanhar corrida. Então, nossa, sempre. Agora faz uns 3 anos que eu tô acompanhando já. Esse ano eu ganhei de presente uma viagem pra ir acompanhar a Fórmula 1. Sério? Olha, que legal. De presente de aniversário, eu fiquei Que muito legal. feliz. Ou eu seria jornalista criminal. Eu acho bom. muito legal. Eu gosto bastante de suspense. Eu gosto bastante de ler sobre suspense. E ver casos, assim, sabe? Agora vi a nova série da Netflix sobre o Césio. Achei interessantíssima. Sempre gostei muito disso. E então, Eu já conhecia a história. sabe que não? Não. Não. Eu nunca tinha Acredita estudado que eu sobre aprendi isso. na escola isso? Eu não tinha estudado ainda Aprendi na sobre isso. E daí, eu achei muito interessante. E eu, daí, comecei a ver mais pra essa área de jornalista criminal. Mas eu sei que jornalismo em si é uma área muito Ampla. ampla, mas também perigosa. Porque daí, imagina, tu divulga uma informação de alguma pessoa Sim. e acaba a pessoa vai atrás de ti, né? Então, Uhum. tem também esses cuidados, mas é algo que é um sonho, né? Acho que E toda profissão de maneiras tem, né? diferentes, mas toda profissão tem Sim, seus toda riscos, profissão né? tem. Ai, que legal. Então, e livros, assim, tu disse que tu gosta de ler, né? Tem algum, assim, que, tipo, marcou muito a tua vida que tu quer deixar de sugestão aí pra galera? Bah, complicado. A Bíblia, né, galera? Vamos ler a Bíblia? Tem que... Mas eu acho que, assim, de marcar muito a minha vida... Não sei. Pelo menos por enquanto ainda não. Porque eu gosto muito de ler mais romance, assim, cristão, essas Uhum. coisas assim. E tem algumas coisas que, claro, frases que se falam nos livros que eu gosto muito, mas assim, que realmente me impactou a minha vida, ainda não. Mas eu já tô com alguns que eu pretendo ler este ano, Uhum. assim, porque eu não quero só ler suspense, romance, essas coisas assim. Eu quero ler algo que realmente edifique também, além da Bíblia, obviamente. Quero ler também, eu tava até falando pra minha mãe que eu tenho muitos livros que eu quero ler esse ano, muitos livros, assim. Não sei como arranjar tempo, porque agora que a vida realmente voltou ao normal,
Eu tô assim, ó... Por onde eu começo? Escola, e um monte de coisa, assim, eu já tô tonta, assim. Mas, e igreja também, né? Porque eu já tô envolvida em tudo da igreja de novo. Mas, amém, né? Uma hora a gente consegue chegar lá. Em nome de Jesus, vou conseguir ler todos os livros que estão na minha... Tá na tua lista. Na lista pra mim ler. Posso acrescentar mais um? Se é que não tá, né? É uma sugestão, então, já que tu gosta dessa área investigativa, acho que vai ser legal. Foi escrito por jornalistas, é o Holocausto Brasileiro. Ai, que legal! Conta da história. Tu sabe que ali na década de 80 para 90 houve a reforma manicomial, Sim. né? Que é onde as pessoas que tinham transtornos psiquiátricos, emocionais, elas eram colocadas em lugares meio como que o que chamavam de higienização das ruas. Então, Sim. tipo assim, pessoas que eram, sei lá, moradores de rua e tal, vamos colocar eles lá. Nem sabia se tinha laudo, se tinha. Ou às vezes, como era muito antigo, ó, eu contando o livro, né? Só um spoiler. Mas, tipo assim, Mas pessoas. tem uma série Netflix isso, né? Tem? Não tem? Acho que não, nunca vi pelo menos. Se Então. tiver, eu quero assistir. E tipo assim, por exemplo, antigamente, engravidar fora do casamento, colocavam, eram coisas absurdas, assim, que tu via pessoas saudáveis que eram colocadas lá pra higienizar famílias, Sim. termo higienizar, tu entende, né? Sim, sim. E muito bom o livro. Eu tenho ele em PDF, até, se tu quiser. Ah, então, vou querer, já me interessei por essa Maravilha, leitura. tu vai gostar? E depois tu me fala. Ah, pode deixar, vou ler, vou Então tá. lhe falar. Vamos entrar um pouco na questão da tua vida ali, servindo a igreja, né, desde pequenininha. Conta pra gente, tem alguma história engraçada em família, assim, você servindo, ou também, enfim, fica à vontade pra falar um pouco sobre isso. Essa semana a gente estava numa reunião porque a gente tem um trabalho com crianças que se chama TEC, né? Que são as tardes evangelísticas com crianças. E daí a gente estava fazendo a reunião pra TEC do Maio Laranja, que vai começar agora. E a gente vai nas escolas, assim, pra levar, né? E daí a gente estava conversando sobre o Projeto Vida, que é um projeto onde a gente vai nos hospitais pra falar do amor de Jesus pras crianças que estão nos hospitais. E daí teve um ano que a gente foi no Natal, lá no Hospital Universitário da Ubra. E eu lembro que foi nós 4, eu, o pai, a mãe e o Lipe, que é o meu irmão menorzinho, né? E a gente, foi muito legal, porque a gente passava de quarto em quarto. Claro, ver as crianças ali, sabe, tristes porque estão no hospital, mas a gente poder estar levando uma alegria pra elas, assim, sabe? A gente passava, cantava louvores com elas, tocava, o pai toca violão, né? Então ele passava tocando, a gente passava cantando de quarto em quarto, entregava presentes, poder dar alegrar, pelo menos um pouquinho que seja, o coração das crianças, era pra gente a nossa alegria, né? Porque eu acho que servir a Deus tem que ser de qualquer jeito a nossa alegria. Então, eu acho que essa foi uma experiência que eu tava lembrando essa semana, que realmente eu acho que eu nunca vou esquecer. E desde pequenininho eu sempre fui muito com a minha família, assim, então... a gente, qualquer coisa que tenha a ver com a igreja, a gente tá junto, assim. Até, normalmente, no final do culto, às vezes, quando é culto da família, e o meu pai ou a minha mãe que estão orando ali pra encerrar o culto, eles pedem pra a família ir junto, daí a gente sobe lá no altar e fica todo mundo abraçado. Acho que esse tempo, assim, em família mesmo e servindo a Deus é muito importante. Estar em família servindo a Deus, eu acho que é uma coisa que realmente fortalece, sabe? É uma coisa que... Ai, não sei explicar, pra mim é muito bom. E assim, teve algum momento, assim, de um insight teu, assim, que tu observou, assim, seus pensamentos, enfim... isso aqui não é só dos meus pais, isso aqui faz parte também da minha vida, esse servir a Deus, esse ministério, isso... Porque o que a gente observa muitas vezes, assim, conversando com adolescentes, assim, também jovens, é que às vezes servem da igreja por um costume de ajudar os pais, enfim. Mas você já teve esse insight, assim, de perceber, assim, não, isso aqui eu faço parte disso. Porque acho que não tem nada... Isso cria uma identidade, né? Sim. Tipo assim, pertencer... Pertenço a isso. Eu pertenço a isso e também até a questão de chamado, né? É difícil a gente ter esse chamado no nosso coração sem ter um pertencimento. Queria que você falasse sobre isso, talvez já teve esse insight, essa percepção. Olha, eu acho que quando eu entrei ali depois da enchente, os meus líderes da comunicação saíram da igreja. E eu acabei tendo que cuidar da rede social da igreja. Na época da enchente? Na época da enchente. Quando, assim, abaixou a água, tudo voltou ao normal, a gente reabriu a igreja, eu tive que cuidar tanto da comunicação da igreja quanto da mídia. E quando eu comecei a cuidar da comunicação, eu ali percebi que era realmente aquilo que eu queria pra minha vida. Porque eu acho que
essa coisa de poder levar o amor de Jesus através das redes sociais pra outras pessoas que realmente não conhecem, pra mim, eu acho que é algo que eu sempre paro pra pensar. Eu fico, cara, é isso. É o ID de Jesus sendo levado pelo celular, que é algo que as pessoas usam tanto hoje em dia. Então, eu acho que foi esse momento, mais ou menos, que eu parei e pensei, uau, o que eu tô fazendo é realmente pra agradar a Jesus, né? E não só porque, os meus pais fazem isso o tempo todo, então eu tenho que fazer também, mas também uma coisa que, uau, eu tô levando realmente o amor de Jesus e é isso que eu quero fazer. Então, acho que foi essa parte, assim, que eu percebi. E isso é muito legal, esse despertamento, porque a gente observa hoje, assim, até na questão no estado, assim, poucos jovens, assim, adolescentes com esse interesse, sabe? Porque se a gente observar a história da nossa igreja, a Aimee era uma adolescente, nosso próprio presidente estadual aqui, nacional também, saíram para o ministério, eles aspiravam ao ministério ainda muito jovens, Na né? adolescência. Na adolescência. Por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Para que é interessante o pessoal ouvir isso, para que também adolescentes da tua idade, jovens, comecem a ter essa aspiração pelo ministério, essa paixão novamente, esse renovo no nosso meio, né? Por esse Sim. amor por Deus, não apenas fazer porque eu estou acompanhando meus pais, ou porque eu estou acompanhando, né? Porque tem que fazer, mas por sentir realmente essa chama, Não como uma né? tarefa só, né? Exato, não apenas como uma tarefa, mas como um chamado de Deus, né? Que isso é muito Sim. legal. Quando a gente vê isso na vida de Sim, adolescentes e jovens, sim. né? E Essa começa chama. na adolescência, Começa sim, na né? adolescência. Não é cedo, né? Eu acho que começa criança ainda, é Deus. É. A gente Sim. que não observa, assim, mas são Ó. Deus vai dando fagulhas, como José, Aqui a pastora Andressa atrás das câmeras, né? Ministério Infantil, né? Começa na infância. Gente, hoje, os bastidores, nós temos a nossa coordenadora um bastidor de peso aqui, meu Deus. gente, de crianças, que bênção. É. E ela traz muito isso, né? E é verdade. Na parte. Claro que a criança ainda não consegue mensurar, mas ela já tá caminhando, né? E não desprezar isso, acho que é a mensagem central, né? Eu sempre lembro de José, que foram fagulhas que Deus foi dando para ele, em sonhos, né? Em pensamentos Sim. ali. Até que chegou o momento da adolescência, o jovem despertou Veio à aquilo, tona. veio à tona, Uhum. passou por um processo, chamado, enfim. Mas Então eu não despreze, viu? acredito que é assim. Quando sentir que queima algo no coração, não despreze. Não despreze. Invista nisso, né? Procure mentores. Com certeza. E o que mais te alegra sendo envolvido na igreja, assim, hoje? Eu acho que é ver as pessoas serem levadas até Cristo. Eu sempre fui legal. alguém que sempre gostei muito de missões. Eu sempre fui bastante envolvida em levar o evangelho para crianças, principalmente para crianças, né? Porque sempre fiz techs, desde quando começou as techs lá na igreja, sempre estive envolvida. Então, ver novas pessoas chegando e estando na igreja, começando a congregar, meu Deus, batismo é a maior alegria, assim, sabe? Porque ver que pessoas estão tomando realmente a decisão Sim. de seguir uma vida com Cristo. Nesse último batismo que teve agora esse ano, meu irmão se batizou. Então, eu fiquei assim, olha, muito, muito, muito feliz. Eu acho que é isso, sabe? É a alegria de poder ter novos irmãos pra uma caminhada de fé. Porque a caminhada de fé também é pessoal, a gente tem os nossos momentos com Deus, mas principalmente a gente tem que estar em comunhão. Porque é a comunhão que vai nos fortalecer cada vez mais. Obviamente, a gente tem que ter o nosso secreto com Deus, mas os nossos irmãos, ter os nossos irmãos ao nosso lado, eu acho que é muito importante. E ver novas pessoas chegando pra caminhar junto é muito, muito especial. É verdade. Nossa, que legal ver um adolescente, um jovem, falando com tanta Sim. maturidade, né? Propriedade daquilo que Deus coloca no coração. E essa tua caminhada, essa tua percepção que começou desde cedo, certamente influenciou muito nas tuas posturas de fé, né? Diante dos últimos acontecimentos, né? Que tu passou e tá passando ainda, né? Quando descobriu um quadro de saúde. Conta um pouquinho pra galera aí, um pouco dessa jornada de fé, Meu Deus. Mari. Então, pra quem não sabe, eu tive um câncer no final do ano passado. Em setembro a gente descobriu. Na verdade, quando a gente foi pra Convenção Nacional, em julho, eu já tava
a gente já tinha começado a investigar. A gente foi pra lá, eu tinha recém feito o exame de sangue. E a gente começou a investigar porque saiu um caroço no meu pescoço. Em setembro, eu fui internada no hospital de clínicas porque eu comecei a investigar realmente pra saber o que era. Essa Né? internação era para investigação. A gente já tinha um laudo de uma tomografia que era realmente câncer, mas a gente precisava ter uma certeza de qual era o tipo pra ter certeza de qual era o tratamento. Mas, assim, eu acho que o pior momento nem foi o tratamento em si. Foram esses primeiros dias. Uhum. Porque eu fiquei 20 dias internada num hospital. Vendo só uma pessoa da minha família por vez, porque eu não podia ir mais de uma. E eu acho que, pra mim, eu acho que essa foi a parte mais difícil. E eu acho que foi a parte mais difícil também de crer em Deus. De crer que ele tinha algum propósito. Claro, a minha mãe e as minhas tias, o meu pai, todo mundo que ia cuidar de mim, eles sempre falaram, Mari, tu tem um propósito, não te preocupa. Mas eu acho que pra mim era difícil, sabe? Porque eu pensava, por que isso tá acontecendo comigo? Uhum. Por quê? Do nada, assim. Uhum. E era algo que eu me perguntava. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja. E começar essas coisas a se desenrolarem, né? A doença surgir do nada. Eu comecei a ficar mais aflita, sabe? E comecei a parar pra pensar, por que isso tá acontecendo comigo? Eu sempre servi a Deus, sempre fui uma pessoa que procurou estar perto de Deus. E do nada isso agora? Aí você tava com qual a idade? Eu tava com 14. Com 14. 14 anos, Eu fiz 15 agora em fevereiro. Daí eu ainda tava com 14. Então, esse tempo, assim, no hospital, foi muito difícil de acreditar. Tanto que a minha mãe, ela ficava perguntando, filha, já leu a Bíblia? E eu falava, mãe, eu ainda não consigo. Eu não conseguia ler a Bíblia, sabe? Muita coisa pra assimilar. Era muita coisa, assim. E daí eu passar o dia inteiro dentro de um quarto, assim, com um negócio ligado em você, assim, sabe? Era difícil. E daí minhas tias, principalmente a minha tia que é enfermeira, tá? Se formando em enfermagem, ela é técnica já faz muito tempo. Quando ela ia lá pra cuidar de mim, não, levanta. Tu vai lá brincar, vai dar uma caminhada, não quero te ver deitada não, vamos lá. E ela me tirava do quarto, me mandava caminhar. Daí, na zona onde eu ficava, né, lá na internação, tinha uma área de espaço de recreação. E daí abria, né, de manhã e de tarde. Quando ela tava lá, a gente ia de manhã e de tarde, porque ela não queria que eu ficasse na cama. Ela queria que eu caminhasse, assim. Então, aos pouquinhos, assim, eu fui tendo mais força. Mas eu acho que essa foi a principal parte de que foi mais difícil acreditar, sabe? Porque daí... eu acho que foi a parte mais difícil, assim, pra mim realmente acreditar. E foi muito também difícil de cair a ficha. Tipo, eu ficava internada e eu... Não é só suspeita, não é. Só que daí quando realmente veio o diagnóstico, eu falei, meu Deus... Calma, o que tá acontecendo? Demorou, assim, um pouco pra cair a ficha. Eu lembro exatamente do dia que caiu a ficha. Foi no último culto que eu fui, no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. A gente teve um culto de Dia das Crianças, onde foi feita uma tech pros adultos e pras crianças, né? E foi o último culto que eu fui. E no outro dia eu ia começar a minha primeira quimioterapia. Eu acho que aquele dia foi o dia mais difícil pra mim. Porque durante o dia eu tava bem, sabe? Ai, desculpa se eu começar a chorar, eu já fico emocionada só de pensar. Desculpa. No dia 12, quando a gente chegou em casa, depois do culto, eu simplesmente deitei na minha cama, fechei a porta assim, comecei a chorar. Chorar. Tipo, não entendi o que tava acontecendo, sabe? Ficava muito triste pensando, cara, por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso, sabe? E eu acho que eu comecei a chorar tanto. Nem sei se eles ouviram eu chorando. Que eu sei que os dois surgiram no meu quarto assim, logo depois que eu comecei a chorar. E daí eles vieram, filha, calma, tá tudo bem. O pai e a mãe estão contigo. E Deus também tá do teu lado. Ele tá te cuidando, ele tá te protegendo. E tu não vai passar por isso sozinha. Uma coisa que eles sempre me repetiam é que eu nunca ia passar por isso tudo sozinha. Então, eu acho que foi bem complicada, assim, a situação em si, mas o sentimento de que eu nunca estaria sozinha tava dentro de mim. Tanto pela minha família estar sempre do meu lado, quanto por sentir Deus do meu lado o tempo todo, sabe? Então, eu acho que, por cima, assim, é isso. Uhum. Eu acho que uma grande questão do evangelho para esclarecer, assim, para deixar
Que às vezes o pessoal tem Até porque um certo equívoco nesse pode entendimento. que algumas pessoas também se identifiquem, Exato. É que uma promessa que Jesus fez para nós foi que ele estaria conosco, né? O Consolador, no caso, referindo o seu Espírito Santo até a consumação dos séculos. Mas ele nunca prometeu uma vida, um mar de rosas, uma vida fácil. Ele falou, né? No mundo, vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades, aflições. Mas tem de bom ânimo. Então, com certeza, quem passa, vem muito pensamento, deve vir, né? Por que disso, por que daquilo. E é normal que venha. E é muito normal que venha. Lógico, mas assim, essa superação, nossa, é um testemunho muito forte. Muito importante, muito importante. Muito importante. É, porque eu acho que a parte mais legal de tudo isso que tu tá compartilhando aqui é que em nenhum momento você negou os seus sentimentos, né? E isso foi muito importante. Muito. Olha, muito importante mesmo, porque o que eu recebo de adolescentes que eles não externalizam o que eles estão sentindo porque eles consideram feio ou inapropriado, para não desagradar os pais, às vezes até porque os pais são pastores, né? O que meu pai vai pensar se eu tô, tipo, triste ou com um problemão? Como que eu vou dar mais um problema pro meu pai e pra minha mãe? E eu costumo dizer que pai e mãe, no momento que tem aquele exame ali do... positivo, né? Que a mãe tá gestando aquela criança, eu digo que com aquele positivo vem um combo. Alegrias, êxtase e preocupações. É um combo de tudo. E é normal, é o é o papel dos pais se preocuparem. Né? Para isso que nós estamos aqui, para cercar vocês de cuidados, mas para isso precisa acontecer a preocupação, que é normal. E às vezes a gente vê alguns adolescentes, seja passando por algo parecido com o que você passou, ou seja, outros problemas, situações às vezes na escola ou coisas que eles tentam esconder, porque como que eu vou dar mais um problema pro meu pai? Então não, tá tudo bem, né? Escondem. Então eu acho que foi formidável essa primeira partilha que tu fez aqui, diante desse canal que muitos certamente vão assistir, e não escondam, não neguem o que estão sentindo, porque, como o pastor Tiago falou, é normal que a gente sinta dúvidas, é normal, ainda mais, né, no momento em que a vida, ela tá no seu início, né, você não entrou totalmente na vida adulta, mas também não é uma criança mais, e aí tem que lidar com tudo isso. Então, compartilhar com os teus pais foi muito importante, confiar também neles, assim, e não negar o que sentiu. E Jesus nunca nos pediu, essa fala de Jesus que no mundo deles aflições não foi pra tipo assim, não fala o que tu tá sentindo, deixa, isso é normal, deixa pra lá. Não, vamos trabalhar, tanto que ele fala, né, vinde a mim, os que estáis cansados. Eu tenho interesse em te aliviar, né, eu tenho interesse em... Lembrei lá de João Batista, no momento que ele tava preso na cadeia, né, e ele, pergunta lá se ele realmente é o Cristo. Mandou os seus discípulos perguntarem, né? Porque estava preso, Nós estamos falando Dúvida. Cara, nós estamos falando do cara que foi elogiado por Jesus, falando assim, olha, desse aí... maior que ele. Esse aí não teve ninguém maior. Né? E esse cara dúvida. Cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele, cheio do Espírito Santo de Deus, ficou com dúvida. Era o Cristo. Então, cara, dúvida da fé vai para todos nós, a situação, o problema, a dificuldade gera isso no ser humano, é muito normal. Isaías fala, né, quando passares, não é se passares, é quando passares. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Então, não é todos nós passamos, cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades, mas todos nós passamos, e é muito normal essa questão da dúvida, dos questionamentos, porque a gente é uma tricotomia, né? A gente não é só espiritual, a gente é físico, a gente é carnal e a gente é emocional também. Sim. Então é muito normal que as emoções fiquem abaladas, né? Mas tudo isso, quando é trabalhado em Jesus, eu tenho certeza que até aqui já é um testemunho, e vai ser um testemunho muito lindo ainda. Amém, glória cada a Deus. Vez mais, em nome de Jesus. Amém. E fez diferença, então, tu abrir isso pra tua família? Mas, olha, eu até ia falar, porque
A medicação, ela mexe muito com o seu emocional. Uma coisa que os médicos sempre falaram, eles falaram, a medicação vai mexer com o teu emocional, vai ter hora que tu vai estar triste, vai ter hora que tu tá feliz, pulando de alegria, vai ter hora que tu vai estar com raiva, e é normal, é a medicação mexendo com a tua cabeça. E tinha horas que eu simplesmente chegava pra minha mãe e pro meu pai, tô triste. E deles, tá, mas por que tu tá triste? Eu falei, não sei, só sei que eu tô triste. E daí, virava as costas e saía. Deitava daí na cama, ficava lá. Daí, mais uma coisa que meus pais sempre falavam pra mim, eles falavam, não tem medo de chorar, chora, desabafa, o que tu estiver sentindo, fala, porque eu entendi que eu não posso ficar guardando pra mim. Até porque foi uma fase muito complicada. Então, não dá pra ficar guardando, não dá pra ficar remoendo o sentimento. Tinha até uma coisa que eu pensava, que hoje em dia eu penso, cara, por que eu pensava isso? Mas eu pensava assim, como eu ficava muito tempo, eu não podia sair de casa. Os médicos, por causa que a imunidade fica muito baixa, então eu não podia ficar saindo de casa o tempo todo. E daí eu ficava lá 24 horas por dia, em casa, e daí se não era em casa, era no hospital. Então do hospital pra casa, da casa pro hospital. Só. E daí teve um dia que eu simplesmente deitei na cama, eu sei que a mãe tava deitada, eu deitei do lado dela, e eu simplesmente cheguei pra mãe e falei assim, mãe, se a vida é isso aqui, se a gente tá o dia inteiro fazendo a mesma coisa, se a vida é sempre a mesma coisa, por que a gente tá vivendo? E ali eu comecei a parar pra pensar, e sabe, ali eu comecei a ficar reflexiva sobre a vida. E depois disso, e também foi algo que eu sempre orei muito. Eu sempre falava com Deus, assim, eu sempre fui muito sincera com Deus sobre os meus sentimentos. Porque eu sei que a gente também tem que expressar, mas a gente também tem que falar pra quem sabe de tudo, porque por mais que ele saiba de tudo, ele quer ouvir a gente falar sobre a gente. Então, eu chegava pra Deus e falava, Deus, olha só, eu não tô entendendo. Por que a gente vive, sabe? Ali eu comecei a pensar assim, sabe? E depois que eu comecei a ter esses pensamentos, acho que deu assim, ó. Eu falei pra mãe, deu uma semana mais ou menos. Uma conhecida nossa, inclusive, se ela assistir esse podcast, eu vou mandar um beijo pra ela. Um beijo pra você, Bianca. Ela mandou uma mensagem pra minha mãe, ela é psicóloga. E ela mandou mensagem pra minha mãe oferecendo, pastor, olha só, eu sei que a Mari tá passando por um momento muito difícil, muito complicado, e eu quero que a senhora saiba que eu tô aqui, que se ela quiser me procurar pra conversar, pede pra ela me procurar. E sabe que eu acho que foi algo que realmente me ajudou. Porque As psicólogas têm um papel bonzinho até, né? Elas têm. Ajuda às vezes. Elas ajudam bastante. De vez em quando Elas servem. Porque por eu ficar muito tempo em casa e só com o pai e a mãe e o Lipe, às vezes eu não tinha com quem conversar. E é claro, eu tinha os meus amigos. Mas assim, eles não podiam parar a vida deles pra simplesmente conversar comigo. Porque daí eles estavam na escola, tem uns que já trabalham. E daí vão parar tudo o que estão fazendo só porque eu quero conversar. Não tem como. Tudo bem que, assim, momentos a gente conversava, claro, né? Mas o tempo todo também não, né? Então, eu acho que isso foi muito importante pra mim. Daí, toda semana, quando eu não tinha, né, que ir pro hospital pra fazer as quimioterapias, a gente se conversava, assim. Daí, eu acho que era um momento do meu dia que eu ficava bem animada. Porque eu contava pra ela o que tinha acontecido na minha semana e ela me falava coisas que eu podia fazer, eu compartilhava os meus sentimentos, falava sobre tudo o que estava acontecendo, assim, sobre o que tinha acontecido na última semana, sobre a minha família, e assim, eu conversava, e pra mim era algo que me alegrava, sabe? É algo que me alegra. Ter uma pessoa que me ajudou, além da minha família, e me ouvia e não me julgava pelos meus pensamentos, eu acho que foi muito importante. Não que a minha família me julgasse, pelo amor de Deus, não me entendam a mal. Porque a gente já pré-julga que eles estão julgando. Sim, às vezes a gente entende. Que a gente conhece. A gente entende as caras deles e fica, meu Deus do céu. E a minha mãe, ela briga comigo, porque às vezes eu chego pra ela e falo, mãe, desculpa. E ela, Mariana, desculpa por quê? E deu, ai, sei lá, tu tá com uma cara de brava. Deu, Mariana, eu não tô brava contigo. Deu, só muda o endereço, né,
né? Tudo igual. Mas faz isso. E às vezes eu fico pensando, mas tá todo mundo bravo comigo. E não, é só a questão de olhar pra cara da pessoa. A pessoa às vezes não tá tendo um bom dia, não é porque é algo que aconteceu com você. Então, eu acho que por assim... estar muito perto, né? A gente tem essas percepções. Até vamos abrir um parênteses aqui a respeito disso, porque também é muito legal. Assim, por que o psicólogo, né? Qual é a diferença? O marketing aí, gente. Não. É o merchan. É verdade, né? Fez diferença no teu Faça processo. terapia. Ai, que querido. Então... Depois eu vou falar a importância do pastor nisso. Isso, claro. Cada um veio com seu peixe. Meu Deus. Não, mas é verdade. Qual é a diferença? Porque se a família está nos ouvindo, por que então um psicólogo? Se eu tenho amigos, por que então um psicólogo? A grande questão é a neutralidade. A neutralidade. Porque vamos dar um exemplo, né? Eu tô com um problema, sei lá, no meu casamento, por exemplo. Aí eu vou lá e vou desabafar com a minha mãe. É óbvio que a minha mãe vai puxar partido pro meu lado, né? Então, um psicólogo, não, ele vai ter uma neutralidade de poder te ajudar a organizar o que é teu, o que é do outro, sentimentos, expectativas, frustrações internas, as reais, nos ajudar a separar uma coisa da outra. Então, essa é a importância e isso fez diferença também no teu processo, né? Muita diferença. Foi algo que realmente, como eu falei, me deixava muito alegre conversar, assim, porque não parecia que eu tava numa sessão de terapia. Claro, ela me trazia algumas coisas que eram importantes pra mim praticar. Direções. Sim. Ferramentas. Sim. Mas também era uma conversa. Era eu expondo meus sentimentos, o que eu tinha passado. E daí, era muito engraçado, porque eu ia dia por dia. A gente tinha... Era todo dia o mesmo dia, né? O mesmo dia, o mesmo horário. E eu ia... tal dia aconteceu isso. Daí, no outro dia aconteceu isso. Mas aconteceu uma coisa antes. Daí eu ia contando assim, eu acho que era algo que realmente me deixava feliz. Pela minha família estar vivendo isso comigo, eu acho que, como eles estavam vivendo, não era tão emocionante, assim, contar. Né? Porque eles estavam junto comigo o tempo todo. Estavam vendo. Talvez só pro meu pai, porque meu pai trabalhava o dia todo. Então, quando ele chegava em casa, eu tinha, meu Deus, um monte de coisa, tadinho. O tanto que eu conversei com aquele homem, Deus honrou, porque tinha que ser paciente. Meus pais, quem digam, nossa, de verdade, eu gosto muito de falar. Mas, tadinho, o homem tinha que ter paciência. Mas foi algo assim, sabe? Que ter uma outra pessoa pra me contar e que também se alegrava em certa forma pelas minhas alegrias e também tomava minha tristeza junto, porque quando eu falava algo triste, ela, mas vamos olhar por um outro lado também. Então eu acho que sim, foi muito importante. Inclusive, se você está passando por um momento difícil, por favor, procurem um psicólogo, é muito importante, de verdade. Botem o meu número aí, né? Conseguiu o que ela queria. Rafa, não esquece de avisar pro time. Bota o número. Ai, misericórdia. Tu falou do momento difícil, né? E que ainda não tinha caído a ficha. Tu lembra exatamente onde virou a chave, que tu conseguiu ressignificar tudo isso, organizar essas dúvidas? Então, eu acho que foi depois do meu primeiro ciclo de quimioterapia. Uhum. Foram 21 dias de ciclo. Eu tomava remédio em casa e eu fiquei indo uma semana inteira no hospital, de segunda a sexta, e depois 2 segundas. Foi esse primeiro ciclo, acho que foi o mais difícil pra mim entender e começar a assimilar. Porque até ali não tinha caído a ficha. Eu tava só vivendo. Uhum. Mas a partir dali, eu realmente percebi, uau, tá acontecendo. Então, eu acho que ali foi onde realmente caiu minha ficha. E mas ele não tinha caído 100%. Onde começou a cair foi quando eu comecei a perder meu cabelo. Sempre foi um medo meu e da minha família. Porque toda vez que a gente ia pro hospital e quando eu tava no hospital internada, os médicos chegavam lá de manhã, né? Bom dia, Mariana, tudo bem? Como é que foi tua noite, teu dia, não sei o quê. Daí e eu sempre no meu celular anotava todas as minhas perguntas que eu queria fazer no dia pra eles. Eles chegavam lá no quarto, eu já tinha 50 perguntas pra perguntar pra eles. Eu deixava os médicos tontos, mas eu queria perguntar. Certíssima. E daí depois eu falava, meu Deus, me perdoa, eu faço muita pergunta. Eles, não, tá certo.
certo, tem que perguntar. E tinha coisa que eu esqueci, então eu tinha que anotar pra não esquecer. E a pergunta que eu fazia todos os dias, e minha mãe tá aqui pra comprovar, minhas tias não vão me deixar mentir, eu perguntava, tá, médico, o meu cabelo vai cair? Vai demorar muito? Porque eu preciso saber já, que eu preciso me preparar psicologicamente. Porque foi uma coisa que eu sempre fui muito apegada. Desde criança, eu sempre tive cabelo muito grande. Muito grande. Ele sempre foi da metade das costas pra baixo. Eu cortei ele pra doar, né? No ombro, mas depois ele cresceu. E depois disso eu nunca mais cortei curto. E, inclusive, eu estava deixando crescer porque eu ia ter a minha festa de 15 anos esse ano. Que depois a gente vai chegar lá. Eu lembro no retiro a gente falando sobre essa festa, né? Eu lembro. Lembra? Lembro. Então, eu tava deixando crescer o cabelo. E foi uma preocupação muito grande minha. Porque os médicos falavam, olha, tem chance de não cair, mas tem chance de cair. E tu tem que estar preparada pra isso. Tá, beleza. Primeira semana de quimioterapia, os médicos foram lá me ver lá no ambulatório, porque até isso foi um cuidado de Deus, porque a gente orou muito pra que eu não fizesse as quimioterapias internada. Foi, tipo assim, uma oração em conjunto de toda a família, assim, porque a gente queria que eu fosse pra casa, ficasse em casa, assim, porque era um conforto, de certa forma. Então, pra gente era muito melhor. E até isso foi um cuidado de Deus, porque eu fiz todas as quimioterapias, eu fiz 4 ciclos. Todos os 4 ciclos eu fiz em ambulatório, não precisei fazer uma internada. E até Graças questão de internação também. Eu internei a primeira vez pra descobrir o que era, e uma segunda vez por causa de uma febre. Olha só. Então, assim, eu nunca tive algo muito grave, sabe? Mas, enfim, voltando ali, quando começou a cair meu cabelo, as médicas chegavam lá e falavam, olha, teu cabelo pode começar a cair daqui uns 21 dias, mais ou menos, e tal. Porque a quimioterapia que eu tomei foi vermelha no primeiro ciclo. Eu tomei 2 ou 3 vermelhas no primeiro ciclo. E elas falaram, não, uns 21 dias. Bom, fiz a primeira semana, assim, né? Segunda semana, daqui a pouco começou a cair do nada. Daí, na terceira semana, começou a se intensificar mais. Então, não deu os 21 dias que ela tinha falado. Deu muito menos. Até a gente ficou, cara, como assim? E eu acho que ali realmente foi quando caiu minha ficha. Porque daí eu falei, tá, então é verdade, tá acontecendo mesmo. E eu vou ter que saber lidar. Então tá bom, né? E eu acho que foi realmente uma parte muito difícil. E agora, voltando a falar da minha família, eles foram os que mais me apoiaram. Porque o meu pai, a minha avó e o meu avô, eles falaram, não, porque a gente vai raspar o cabelo junto contigo. A gente não vai te deixar sozinha. Só que eu não queria. Eu não raspei o meu cabelo. E pode, tipo assim, parecer que, covarde, não sei o que, mas não. É porque pra mim foi muito difícil, porque eu sempre fui muito apegada. Então, foi uma parte que foi a mais complicada, assim, pra mim. E eu cheguei, assim, eu tinha ido cortar o cabelo, porque eu queria fazer uma prótese pra mim usar. Eu não queria me ver sem cabelo. Ia ser muito difícil pra mim. Então, eu fiz uma prótese pra mim usar. Prótese, pra quem não sabe, é como se fosse uma peruca. Então, só que daí, a minha avó e meu pai não estavam entendendo o que eu não queria. Até que eu tava conversando com a mãe quando a gente tava voltando do hospital. Falei, mãe, eu não quero que eles raspem o cabelo. Eu não vou me sentir bem de me ver. Por que eles vão fazer isso por mim? Porque daí eu vou olhar pra eles e vou falar, cara, eu tô doente. E daí eu ficava muito Não aflita. fez sentido pra ti. Não fez. Eu sei que pra outras pessoas faz sentido, assim, né? Porque eu conheço várias que as mães rasparam o cabelo pelos filhos. A gente conheceu muitas pessoas no hospital. Então, mas pra mim eu não queria. Então, ela falou, filha, fala com teu pai e com a tua avó. Eles vão te entender. E daí eu lembro exatamente, porque daí a gente chegou, a minha avó tava lá em casa. A gente foi tomar café, ela tinha preparado uma mesa pra gente tomar café, a gente sentou. Eu falei, vó, eu não quero que tu raspe o cabelo. Eu falei ainda chorando. Eu não quero porque tu sabe que a gente tá procurando pra mim fazer uma prótese, porque eu não vou me sentir bem de me ver sem cabelo. Eu vou lembrar, eu já tô indo no hospital fazer o tratamento, eu lembro que eu tô doente. Eu me olhar no espelho, vai me lembrar, poxa, eu tô doente. Então, pra mim foi muito difícil. E se eu olhar pra vocês, eu vou lembrar. Então, eu não quero. E ela, filha, tu tem certeza? E daí eu, sim, vó, tenho, eu não quero.
E daí ela entendeu, né, e tal. E o meu pai acho que foi o mais difícil de entender. Porque ele tava determinado. E eu ficava só imaginando meu pai careca. Eu falava, Jesus da glória, esse homem não pode. Esse homem não vai fazer isso. Eu ficava só imaginando, não, esse homem não vai fazer isso. Eu vou esconder a maquininha, ele não vai. Não vai. E daí, quando ele chegou em casa, ele tava trabalhando, né? A avó já tinha ido embora. Quando ele chegou em casa, eu comecei a conversar com ele. Falei, né? A mesma coisa que eu falei pra avó. E ele, o pai te entende, tal. Mas tu tem certeza? E deu, sim, pai, eu tenho certeza, eu não quero. E dele, tá bom. Mas se tu mudar de ideia, eu ainda sou disponível. Deu, eu entendi, pai, mas eu não quero. E daí ele, tá bom. E daí, depois passou uns dias dele, tu tem certeza que tu não quer mesmo? Ainda tá de pé? E deu, não, eu não quero, obrigada. Pode ficar com teu cabelo pra ti. Tava louco pra passar a máquina. Não, tava louco pra passar a máquina. Não tá me entendendo. Mas, assim, esse apoio, pra mim, foi muito especial. E minhas tias também, meu Deus, a minha tia. Eu lembro quando a minha tia mais nova, né, irmã da minha mãe, foi ficar comigo no hospital, ela começou. Não, olha aqui, Mari. Isso aqui é uma coisa que tu coloca na cabeça, de gelo, que daí o cabelo não cai. Daí a gente perguntou pros médicos no dia quando ela tava lá, e daí os médicos falaram, olha, esse tipo de touca não funciona pra esse tipo de tratamento. Porque o cabelo, a quimioterapia que eu tava tomando, ia afetar todas as células do meu corpo. Ela não afetava só um lugar específico. Então, como ela é meio burra, além de ela matar o câncer, ela ia matar algumas das células boas. Tanto que, além de matar as células do meu cabelo, sei lá se é a célula do cabelo também. Saí da escola saí da escola meio cedo, também perdi ciências, então dá nada. Agora a gente volta a estudar. Eu também... Acho que é célula, sim. Eu acho que pelo que os médicos falaram. É, né? Tudo tá ligado a células, né? É tudo célula mesmo, então vai ser célula. Se não é pra sua célula. Pronto. Agora vai ser. Tá decidido. Então, e outra coisa que também... Eles falam de cutícula de cabelo também. Sabia? Já ouviu falar? Acho que eu já ouvi. Mas é tudo célula, né? Mas é tudo. Tá tudo no mesmo meio, né? Tá tudo no corpo humano, tá tudo certo. Até a igreja tem célula. É tudo célula, gente. Certo. Glória a Deus, procure uma célula. Mas, enfim. E outra coisa que também me afetou muito, eu perdi muito minha musculatura. Muito. Eu fiquei muito fraca muscularmente. Então, além de afetar o meu cabelo, eu perdi minha musculatura. Mas, então, voltando pro cabelo, quando eu não perdi totalmente ele, eu fiquei sem cabelo, mas eu fiquei com falhas. Eu dizia que eram meus fiapinhos, deixa meus fiapinhos em paz. Eu brincava com a mãe e com a tia, deixa meus fiapinhos aqui pendurado, porque eu quero eles são meus. E daí eu brincava assim com elas. E usei, né, durante muito tempo a prótese, só que... Quando eu fui liberada, o meu cabelo começou a crescer muito rápido. Muito rápido mesmo. Faz 3 meses que eu parei a quimioterapia, deixa eu pensar. Nossa! Fevereiro, março, abril. 3 meses. Então, cresceu muito rápido. Muito bastante, rápido. Né? Sim, muito. Então, foi algo que, assim... Quando eu tirava, assim, porque daí a prótese já não tava segurando mais. Porque era uma fita que grudava na cabeça. E daí a mãe falava, mas Mariana... Para de usar isso, tu não precisa mais, tu já tem cabelo. Mas eu tenho vergonha, não sei o quê. Até que um dia a gente teve uma cantata na igreja. E essa história é muito legal. A mãe nem tava aqui, ela tava no Maranhão, fazendo um projeto lá, uma imersão de missões com crianças. E daí teve a cantata de Páscoa e eu cantei uma música que se chama Carta Viva, da Get Worship. Que inclusive é muito boa. E todo mundo diz que essa música é minha. Eu brinco que ela é minha também. Porque ela fala que a gente é uma carta viva e que a cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Então, eu acho que essa música é muito linda, representa muito a minha história. Todo mundo fala muito que essa música é minha. Eu tenho outras músicas que também me marcaram, mas principalmente, assim... Que também são tuas. Que também são minhas, tá? São minhas as músicas, não podem me roubar minhas músicas. Até eu fico... Quando eu canto na igreja, eu tô falando, estão cantando a minha música? Eu tenho ciúmes das minhas músicas. Mas, quando eu cantei, foi o primeiro culto que eu fui sem a minha prótese.
Então, todo mundo... Assim, ó, a igreja toda chorando. Assim, ó, eu abri o olho, assim, só dava pra ver todo mundo, assim, chorando na igreja. Todo mundo muito emocionado. Porque, realmente, foi o primeiro culto que eu não usei. Daí, no outro culto, eu usei. Por quê? Porque eu não tava ainda com coragem de ir pra escola, assim. E daí, eu tava, e daí todo mundo... Tá, botou por quê? Pode tirar. Deu, não, mas é porque eu ainda tô usando na escola. Ele falou, não, vai tirar. Não, ninguém quer mais tu usando isso. Deu, e hoje em dia eu vejo as minhas antigas fotos e fico pensando, cara, eu tô muito diferente, porque com essa prótese era muito diferente, assim, sabe? E hoje em dia me vendo... Eu não te conheci, você foi lá na igreja, lembra? Foi, né? Foi. No aniversário da Manu. No aniversário da Manu. Eu demorou pra te reconhecer. Abençoado. É verdade, é Me conheci verdade. no final do... Pô, aqui alguém Eu, falou, acho que a Manu falou, Mari. você viu que é a Mari ali, pô. Eu... Ah, é a Mari. Ah, deve ter pensado. Mari. Que Não Mari. ligou o nome Não da ligou. pessoa. Mas Querido. eu me senti bastante diferente quando eu tirei, sabe? Então, eu acho que foi esse principal, voltando pra sua pergunta, né? Depois de ter falado tanto, foi o principal momento que caiu a ficha, de verdade, assim. Porque eu tenho até fotos, a mãe pedia pra mim, registra todo esse processo, porque uma hora tu vai querer lembrar. Tu vai querer saber. Claro. Tu vai querer ver as fotos e falar, uau, olha tudo que tu passou. Então, assim, ó, toda vez que eu tirava... Eu brinco que eu tirava o cabelo pra lavar, né? Não era brincadeira, era realmente verdade. Mas quando eu tirava o cabelo pra lavar tanto o meu cabelo normal, né? Quanto a prótese, eu tirava uma foto. Então, assim, eu tenho foto... De tudo. De tudo. Que E daí... Eu acho que é importante eu guardar. E às vezes eu revivo essas fotos e falo, meu Deus. E assim, ó, em nome de Jesus, que eu nunca precise postar essas fotos. Porque a mãe brinca, meu Deus, Mariana, que tu nunca poste essas fotos. Era cada careta, pastora. Careta. Eu não sei tirar foto séria. Eu só sei tirar foto fazendo careta. Eu olhava pro espelho e fazia assim. Era assim, não tem uma boa. Não tem uma boa. Só tem foto minha fazendo careta. É umas fotos assim, em nome de Jesus, que não peguem na minha galeria. Amém, glória a Deus. Que só minha família veja isso. Amém. Amém. E eu lembro até um dia, foi muito engraçado esse dia. A minha tia foi lá na minha casa, porque, claro, meus familiares estavam indo me visitar, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Não ver minha família aí também é passamento. E daí eu tinha recém saído do banho, né? E eu tava sem o cabelo, porque eu tinha literalmente tirado pra lavar. Daí quando eu apareci assim, ela... Daí eu saí pro meu quarto, a filha dela tava junto comigo, minha priminha, né? E dela, eu sei que daqui a pouco minha mãe me fala, quando a tia Lara, ela falou... que a minha tia falou pra minha mãe, Andresa, por que tu não me contou que essa guria tava sem o cabelo? Eu vinha preparada, porque eu acho que ela não tava esperando. E daí, eu acho que pra mim já tava tão normal, assim, já me ver assim, que eu já tava acostumada, já não tava mais tão triste. Ali tu entrou no processo. Mas no início, assim, foi muito complicado, muito difícil. Mas depois, assim, eu fui acostumando. Só, claro, não tinha coragem de mostrar pros outros. Mas, assim, entre a família já... Mas o legal disso, assim, é o quanto que tu respeitou os teus limites. Eu achei formidável, tipo ali, quando tu falou, né, pro teu pai, pra tua avó, não raspem o cabelo, não quero. Tipo assim, tu respeitou muito a tua maneira de atravessar esse momento, né? Essa personalidade, menina! Meu Deus! Foi uma coisa que, inclusive, minha psicóloga falava muito pra mim. Que eu sempre tive muito isso, sabe? Eu sempre falei pras pessoas. Claro, às vezes eu não falo tudo que eu penso, né? Porque às vezes também não dá pra ser grosso, né? A gente tem que também ter o cuidado, ter um senso, né? Mas eu sempre busquei falar o que eu tava sentindo. Isso é muito bom, muito bom. A autenticidade, né? Ela faz tu viver o teu processo de maneira única, porque você é única. E cada pessoa que viver ou algo assim, ou outra situação, precisa muito validar o que ela tá sentindo e o que faz sentido pra ela naquele processo, né? Mari, nós temos umas perguntinhas pra você nas caixinhas do Instagram. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então, a pergunta qual é, né? Deixa uma pergunta pra Mari. A pergunta é essa. Bom, a Pietra, ela pergunta: como é pra ela ser filha de pastor?
Qual a dúvida dela? Uau, que pergunta. Eu acho que, assim, não tem muito um manual de como se ensina a ser filha de pastor. É meio complicado, assim, tu vai vivendo, assim, no momento. Sim. E ainda mais porque, assim, meus pais... Eu nunca troquei de igreja. Eu não sei o que é isso, eu nunca saí de uma Sim. igreja. Porque a gente tá sempre, desde que eu me conheço por gente, a gente tá naquela igreja. Quantos anos ali? Da igreja, É. 26 faz esse ano. Então, 26 anos de todo igreja. esse tempo ali, pastora. 26 anos, na mesma igreja. Oh, que legal. Que Minha legal. minha avó acho fundou. Acho demais. Eu acho legal também. Minha avó fundou a igreja, então eu sou, desde pequenininha, eu sempre fui filha de pastor. E eu acho que, assim, é difícil, porque o tempo todo tu tem que ser, de certa forma, simpática também com as pessoas, né? Porque senão vão ficar, olha ali, a filha do pastor não tá sendo simpática, não sei o quê. Mas, assim... eu gosto muito, sabe? Eu acho que eu não saberia viver sem ser filha de pastor, assim. Porque eu acho muito, muito diferente, assim, eu gosto. Sempre tá metida em alguma coisa da igreja. Nada previsível nunca. Nada. O tempo todo qualquer coisa muda. Uma hora é assim, daqui a pouco não é mais. Que? Mudou já? As pessoas todas chegando. Teu pai tá na igreja? Tua mãe tá na igreja? Não sei o quê. Inclusive, ontem, acho que umas 5 pessoas. Ontem teve culto lá na igreja, umas 5 pessoas chegando em mim. Tua mãe tá na igreja? Eu, não, ela ficou em casa, tá fazendo curso. Daí, daqui a pouco, de novo. Tua mãe tá na igreja? Então, assim, eu acho que foi sempre uma coisa. E eu sempre gostei muito de conversar, então eu acho que essa parte de ser simpática sempre foi muito, muito fácil pra mim. Eu sempre gostei muito, assim, de ser um filho de pastor. Claro, tem também seus problemas, né? Porque às vezes... Todos os segmentos da vida, né? Às vezes tu quer... Eu quero ir numa festa de um colega meu, de um amigo meu, assim, que não vai na igreja, né? E a gente tem, às vezes, essas amizades que não vão na igreja. E a gente tem que influenciar pra trazer pra igreja, né? E quando eu vou... né, eu fico conversando e tal, e daí eu, mãe, por favor, deixa eu ir. E dela, mas filha, a gente tem compromisso. Daí eu já, nossa, o tanto de coisa que eu já disse que eu não Compromisso é dá, a palavra. assim. Às vezes dá, às vezes tem como. Mas às vezes não tem como e a gente tem que aceitar, né? Então... A gente tem compromisso é a frase guia a da gente tem família de compromisso. pastor. A gente tem compromisso. E olha... Tanto pergunta quanto uma resposta. Mãe, a gente tem compromisso? A gente tem compromisso. Tem compromisso. Sempre tem um compromisso. Não, tá sempre alguma coisa. E eu acho que uma das partes mais difíceis pra mim, durante todo o tratamento, foi essa questão. Porque não poder ir na igreja, pra mim, foi a parte mais complicada. Porque sempre tava no meio. No domingo deve ser muito esquisito. Sim. O domingo sem ir na igreja. Nossa. Sim. Eu almoçava todos os dias na minha avó. Ia pra casa, dormia ali de tarde, tomava banho e ia pra igreja. Rotina. Que 7 horas tem culto. Pra mim foi muito complicado. Muito complicado. E claro, o meu pai transmitia as lives, né? Mas não é a mesma coisa. Não. Tu precisa estar naquele meio, sabe? E quando eu voltei pra igreja, eu respirei assim... esse é o meu lugar mesmo. Coisa boa. Ainda bem que eu voltei. Então, eu acho que, assim, foi sempre uma coisa que foi... Porque, assim... É leve pra você. É muito leve, assim. A própria convenção agora que teve no passado, né? Acho que foi outubro? Novembro? Acho que foi. Aqui estadual? A estadual. Porque a nacional eu fui, mas a estadual eu tava... Já não sei se eu ainda tava internada ou se eu não tava mais. Mas, enfim, foi muito difícil eu ver a mãe e os meus amigos e minha tia, todo mundo aqui, e eu... Tá, gente, e eu? Cadê eu? Eu quero ir também. Porque foi sempre algo muito natural. E tem aquela turminha do barulho ali, né? Eu sempre fui dessa. Eu sempre fui dessa turma. Prestava atenção no culto, claro, mas sempre gostei de ficar usar uma bagunça, assim. Eu sempre fui dessa. No retiro, meu Deus do céu, o retiro agora a gente teve esse mês, retiro lá na igreja. Meu Deus, eu que faço agitação, se duvidar. Vamos, galera! Claro, agora ainda não consigo muito, porque por causa das minhas pernas, assim, eu perdi muita musculatura. Mas sempre fui do barulho, assim, agitar, vamos agitar, galera. E os pessoal ainda me olham assim, que guria estranha, mas eu não, vamos pular, vai dançar assim, que é pra Jesus. Então eu sempre fui muito assim, acho que eu me acostumei muito com isso. Então, eu não sabia muito viver sem, sabe? Eu acho que Faz parte da tua vida. Vida de pastor pra ti é Sim. leve, porque é a tua vida. E eu acho que ser filha de pastor é algo muito... um presente de Deus. Por mais que tenha as suas dificuldades, né? Tá sempre em um compromisso. É um presente, gente. É muito bom. Muito bem. Outra pergunta é se você quer seguir os mesmos passos dos teus pais e ser uma pastora. Posso ser bem sincera? Essa pergunta me importa, me interessa muito. Posso ser bem sincera? Não era o meu plano.
Eu não pensava em ser pastora. Bom, pensava, então mudou, gente. Não, calma. Não penso. Está mudando. Por enquanto, não. Eu não me vejo sendo pastora. Não me vejo. Eu também não me via. Todavia, porém, entretanto... Não, eu acho que assim, é algo difícil. É algo muito complicado. Já entendi o que tá acontecendo aí. Eu acho que talvez por eu estar muito ao lado deles, eu não sei se eu conseguiria me ver muito assim. Eu sempre tive muito sonho de ser. Eu sempre gostei muito do trabalho missionário, principalmente em outros países. Meu sonho é viajar para outros países. Assim, sabe? Talvez, num futuro um pouco distante. Assim, Tá. eu pense. Mas o teu coração tem isso. É tipo essa... Bem mais ou menos. Tá. Bem Entendi. mais ou menos. É um conflitinho aí. Tem um conflitinho Tem um aí. certo conflito interno. Entendi. Bem interno. Super entendi. Em qual... Fala no microfone, né? Em qual ministério ela quer seguir? Então, você falou de mídias ali antes, mas em questão ministerial mesmo, assim, o que tu se vê fazendo? Então, eu acho que eu acho que muita comunicação. Questão de cuidar de redes sociais da igreja, principalmente. Música nunca se envolveu? Eu toco. Toca, que legal. Toco e canto na igreja. Você toca o quê? Eu toco teclado. Na igreja eu Que tava legal. tocando. A minha tia ainda não me colocou de novo nessa... A minha tia... Assim, é uma coisa bem de família ali a igreja. A minha tia é líder do louvor, né? E o meu pai é músico, né? Então, a gente lá em casa tem bastantes instrumentos. É só força de vontade de querer aprender mesmo. E durante, inclusive, o tratamento, eu tava fazendo aulas de teclado. Por enquanto, eu parei porque a mulher que estava me dando aula, que inclusive é da Quadrangular, ela acabou voltando a trabalhar e não conseguindo mais me dar aula. Então, mas eu já tava tocando antes de começar e toco já há um tempo. Gosto bastante. Eu tava tocando na igreja, inclusive, só que agora eu parei por enquanto. Até vou conversar pra minha líder do louvor me colocar de novo na escala. Tia, bota ela na escala, por favor. Manda o link do podcast pra ela. Eu vou mandar ela. Vai, tia. Ela já sabe que eu vim aqui, então... Então. Um beijo pra você, minha tia. As duas, né? Porque senão uma fica com ciúmes da outra, né? Pras duas, beijo pras beijo duas. pras duas. Minhas tias são muito ciumentas. Nome das tias. É a Larissa e a Franciele. Um beijo pra vocês. Beijo, tia. Mas daí, agora no momento eu tô só cantando na igreja. Depois do retiro, eu fiquei muito sem voz. Daí eu dei uma parada, assim, Sim. nas escalas que eu tava. Mas agora, acho que semana que vem eu já tô na escala de novo. Mas eu sempre... Eu gosto muito de louvor, mas eu acho que eu talvez iria mais pra essa parte da comunicação. Porque eu gosto muito. Amo fazer arte. No caso, no celular, tá? Sim. Por favor. Eu também gosto de fazer uma arte, né, gente? Uma brincadeira, assim, às vezes. A gente não percebe. Às vezes ela tá minha mãe do coração, assim. Acontece. É raro, mas acontece com bastante frequência. É raro, mas acontece muito. Muito. Mas eu acho que eu gosto muito dessa parte, assim, editar vídeo. Nossa! Gosta. Eu vejo isso eu fazendo futuramente. Tanto Legal. que a minha mãe, quando eu tava doente, ela me comprou um curso pra mim fazer. E eu tô fazendo, né? Agora, por enquanto, eu dei uma parada, tadinha, ela me cobra. Mãe, eu vou fazer, eu prometo. Ah, tá prometido, hein? Prometido, hein? Oh. E tá gravado. Tem muitas testemunhas. Não, eu prometo. Tá bom. Eu vou fazer. Eu só parei porque, por enquanto, assim, realmente, eu tô fazendo fisioterapia. A minha fisioterapia quebra o meu dia, porque é às 4 da tarde. Daí eu fico na escola até 1h da tarde. Eu chego na escola às 7h30, saio a 1h. Daí ainda tem a fisioterapia, segunda, quarta e sexta. Às vezes tem tech durante, porque agora a gente vai entrar em mês de tech, então vai ser... Eu tenho terça e quinta tech, vou ter. E além de noite tem culto. Às vezes nem tempo pra estudar, às vezes eu tenho. Bem pouco. Então, tá um pouco complicado, mas em nome de Jesus eu vou terminar esse curso. Amém. Glória a Deus. Amém, vai. Tá bom. Mari, querida, a gente não tem palavras pra te agradecer. A tua presença aqui foi muito importante. Muitas coisas importantes foram faladas aqui. E eu queria pedir que você olhasse ali pra tua câmera e liberasse uma palavra de fé aí para os adolescentes que estão te ouvindo, especialmente os adolescentes, mas para os jovens também, para todas as idades. Uma mensagem de fé, assim, diante dos desafios da vida, coisas que você considera fundamental que eles mantenham na sua caminhada, enfim, que Deus colocar no teu coração. Amém. Eu acho que,
Pra você que está nos assistindo, né? É muito importante que você tenha fé. Não desista. Deus, ele tem um propósito. Pode não parecer. Pode não estar claro no momento. Mas em algum momento vai ficar. Uma coisa que eu sempre ouvi é que Deus tinha um propósito pra mim. E eu creio que ele tem. Pode ser que ainda não esteja acontecendo. E pode ser que demore pra acontecer. E pode ser que demore pra você perceber. Mas ele tem. Acredite. Deus tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida não é em vão. Tudo tem um propósito de Deus nisso. Só não desista. Tenha fé. Deus vai honrar o seu esforço, seu trabalho, o seu sofrimento muitas vezes. E ele está do seu lado. Você não está sozinho. Você pode contar com Deus. Se você não está numa igreja, procure uma igreja para você. E converse também com seus pastores. Eles podem te ajudar também. Eu acho que o mais importante é que você não desista e que você tenha fé. Porque Deus, ele tá disposto a te ouvir e tá disposto a atender o que você pede. Muitas coisas eu pedia pra Deus somente em oração e eu nem falava com os meus pais, com minha família. E do nada simplesmente acontecia. Podem ser coisas mínimas que você esteja pedindo pra Deus, mas até o mínimo Deus atende. Então, persista. Deus te ouve e Deus está com você. Amém? Amém, Uau, querida. legal. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradecer a pastora Andresa aí, né, que se dispôs para trazer você também. Hora dessa, pastora. Vem sentar aqui e conversar com a gente também, viu? O convite tá feito. Posso falar sobre a adolescência? Tudo! Posso falar sobre a minha adolescência? Pode. A gente vai amar te ouvir. Vai ser maravilhoso. E assim, o teu testemunho, ele tem muita importância em muitas camadas aqui. A gente poderia ficar horas até falando sobre essas outras coisas que no meio do teu relato apareceram. Valorizar as tuas limitações, aquilo que faz sentido pra você, legitimar isso, falar sobre os seus sentimentos, por mais estranhos que eles sejam, e contar com as mãos que seguram nas tuas mãos, né? E não se isolar, enfim, tantas mensagens tem aí junto. E te agradecer, então, por ser essa voz, né, nessa geração forte, tu representa muito isso. E agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, né, e compartilha aí esse episódio, né, pastor? Coloca aí nos grupos, envia para os grupos do WhatsApp. Envia para geral, compartilha, curte. E é sempre uma ferramenta, né, de evangelismo também, de propagação da fé, verdade. daquilo que confiamos. Então, faça isso, gente, faça isso. Foi um episódio muito especial aqui. Confesso que engasguei um pouquinho aqui, né? Mas não deu pra perceber. A gente segura, A né? gente segura, mas Vamos foi fazer um feio prazer. aqui, né? Não dá, Meu né? Deus, aí ela segura Porque- todo pra falar de... Não dá. E a gente chora feio, né? Meu Deus do céu. A gente Chora. não quer espantar ninguém. Mas, Mari, foi muito especial. Muito Muito especial de Deus. edificante. Muito edificante. E eu tenho certeza que pode ficar muita gente, muita vida, muito adolescente, muito jovem. Então, gente, Compartilha. E é isso. até um próximo episódio. Deus abençoe, geração forte. Em nome de Jesus. Tamo junto.